Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando, gente, graças a Deus, né? Mais uma semana de muita luz e bênçãos para todos nós. É o que eu desejo e com ela, claro, nossa pílula do nosso amado Evangelho. Espero que vocês tenham tido um excelente final de semana, né? E, claro, né? Possam aproveitar bastante cada minuto, né, gente? De cada novo dia. É lindo isso, não é não? Todo dia, aconteça o que aconteceu ontem, o Senhor da vida nos oferece 24 horas novinhas em folha para a gente recomeçar. Olha, se isso não é um presente, você me diga o que é. É verdade, porque na vida que a gente tem, aprendendo coisas novas todos os dias, ter esse benefício do recomeço é um estímulo constante. Não é? A gente se reinventar e, claro, sermos muito mais felizes. Hoje, pessoal, eu queria conversar com vocês aqui na Pílula sobre um dos assuntos que eu abordei ontem, lá na nossa palestra em Conselheiro Lafayette, né, na Centro Espírita Samaritanas, quando a gente falava sobre como lidar com a ansiedade, a depressão. Especificamente, eu falava um pouco sobre o caos e como que o caos antecede a ordem em muitas situações na vida. Por que eu estou tocando nesse assunto? Hoje tem se falado muito de caos hospitalar, caos na saúde, caos em alguns países por causa do coronavírus. Só que se a gente parar para poder pensar, caos ou uma situação, né, bagunçada, complexa, fora do nosso alcance, a princípio de solução imediata, a gente vive em diversas áreas da vida. Não é verdade? Às vezes você vive um caos na sua família. Muitas brigas, discussões, problemas. Às vezes a gente vive um caos na vida financeira. Não é à toa que a gente está com a semana da imunidade financeira, inclusive hoje saiu o vídeo 4, hein? Corre lá, assiste o vídeo 4 com um grande presente para quem está nos acompanhando. Só quem está nos acompanhando sabe do que eu estou falando. Vídeo 4, 5 da manhã, né? Dá tempo de você ainda aproveitar tudo isso. Então a gente às vezes vive um caos na vida financeira. Tem gente que vive um caos na parte espiritual, não é? Vive perdido, confuso, né? Com muito conflito, muitas vezes imersos em obsessões complexas. Nós podemos ver um caos na área da saúde. Eu falo da própria saúde física, né? Muitas questões a serem trabalhadas com o nosso corpo e a lista é enorme, né? Eu sei que você sabe do que eu estou falando. Mas a grande questão é que se você parar para pensar friamente, objetivamente, o caos, quando vivenciado com lucidez, que é o desafio lógico, antecede a ordem. Presta atenção. Quando você vai arrumar a sua casa, o que que acontece? Ela está toda desarrumada, não é? A princípio, você vai lá e você pega, vou mudar o móvel de lugar, vou pegar as roupas para tirar do guarda-roupa, né? Imagina só se uma visita chegasse nesse exato momento, nessa hora que você colocou todas as coisas fora do lugar para dar uma limpeza e visse a sua casa daquele jeito. O que que a pessoa ia falar? Meu Deus, que caos! Quando na realidade você está providenciando a organização, né? A limpeza daquele caos. E a mesma coisa, a gente, acontece com a nossa vida. O caos, ele tende a anteceder a ordem quando o espírito que passa por ele é lúcido. Se nós aprendermos a estar em contato com o nosso eu divino, nós vamos passar com segurança, gente, sabe, com lucidez nas noites escuras da alma. Lembre-se, nós estamos por hora passando pela Terra, mas nós não somos da Terra. Então, as experiências desafiadoras que eu e você vivemos na vida afetiva, na parte profissional, na questão financeira, elas vão passar. Não é? Porque todas as que você já passou nos últimos anos passaram. Só que a forma como a gente lida com cada uma dessas situações, ela é específica, não é? A consequência da maneira como a gente lida nos acompanha. Quer dizer, o problema passa, mas a consequência fica. Por isso a lucidez é importante. Então, meus queridos amigos, o que eu quero dizer é que a nossa pílula do nosso amado Evangelho de hoje nos convida não a focar no caos, na bagunça, no que está fora do lugar na vida da gente, mas sim a focar na nossa capacidade de passar por esse caos com sabedoria. Entende? De manter a lucidez. Imagina, um motorista, quando ele está dirigindo e vê um engarrafamento, não há muito o que fazer. Mas se ele, né, não mantiver a lucidez, ele pode bater no carro da frente. Se ele for para acostamento, ele pode causar um acidente ou sofrer um acidente. Mas se ele tiver um pouco de paciência, cedo ou tarde, o caos vai se resolver e ele vai chegar na casa dele, como acontece sempre, não é? Então aí é que está o detalhe. Na hora dos desafios, a gente tem que aprender a manter a calma. Eu vejo algumas pessoas, né, que tendem a serem neurastênicas, ficam nervosas por qualquer motivo, pessoas que acabam deixando que a ansiedade seja gigante por coisas tão pequenas.
Por quê? Porque sua mente virou um caos. Então é hora de você trazer calma à sua mente. Não é? Não só a vida, calma, serenidade aos seus pensamentos, seja pela meditação, seja através da oração, não é? Seja através da sua reconexão com Deus, reconhecendo que o Pai Celeste está do teu lado, mesmo nos momentos mais difíceis, meus amigos. Imagina só se o Pai iria nos abandonar. É óbvio que não. Tá bom? Então aproveita esse início de semana para focar na sua consciência em meio ao caos, né? Para a gente terminar de arrumar a nossa casa, colocar as coisas no seu devido lugar, metaforicamente falando, e termos um ambiente emocional, psíquico, né? Muito mais saudável para que a gente possa viver a nossa vida em paz. É isso, lógico, que eu mais desejo para você. Tá bom? Um beijo muito grande, obrigado a você que compartilha as pílulas e me permita reforçar o convite. Live todo dia, live continua, hein? 7h03 da manhã, estou te esperando todos os dias. Quem participa não se arrepende, conteúdos exclusivos de desenvolvimento pessoal, profissional, financeiro, no espiritualidade e riqueza. Participa, 7h03 da manhã, vale a pena, no YouTube e no Instagram. E a gente está com vídeo 4. Né, da série Imunidade Financeira, que chegou hoje, gente, quentinho, com uma surpresa maravilhosa para quem acordou às 5 horas da manhã ou está no nosso grupo do Telegram. Se você tiver interesse em saber, aparece por lá. Tem certeza que você vai gostar. Beijo grande no seu coração, muita luz e muita paz, independente de qualquer caos. E você já sabe, Deus é o nosso guia. Deixe, naturalmente, Ele te levar ao próximo passo. Até breve, até muito, meus amigos, muito breve.